E aí galera, fazendo um videozinho rapidinho aqui que a câmera tá sem bateria. Falar sobre a consciência. A consciência é Deus, é a sua bondade, é seu remorso, é a sua capacidade de se arrepender, de pedir desculpa, de reconhecer seus próprios erros. É a vida. Sem a consciência, sem Deus, só as pessoas boas, é óbvio, tem consciência. A gente nasce com consciência. Ah, Diogo, mas todas as crianças são boas. Existe uma paralaxe aí, porque a criança é um livro em branco. Então, vamos supor, uma pessoa muito ruim, um serial killer, ele já foi criança. De repente era uma criança estranha, mas o que eu quero dizer é que ele não era bom e depois ficou ruim. A criança, ela não sabe a maldade. Não existe, por exemplo, uma criança que já cometeu assassinato. Então, na minha humilde opinião, era uma criança má que não conhecia a maldade. E na adolescência ela vai aflorando. Isso acontece com todo mundo. Quer dizer, felizmente a maioria das pessoas, a maldade, ela é bem leve. Poucas pessoas têm grau 2 e 3, a maioria é grau 1. A bondade é a mesma coisa. Você pode evoluir a sua bondade. A maioria das pessoas são boas, mas não são tão boas, mas elas podem melhorar, elas podem ficar mais altruístas, elas podem aprender a pensar, elas podem aprender a sentir. Então, desenvolver essa capacidade intrínseca depende do seu autoconhecimento, depende da sua vontade de ser mais evoluído, depende da sua capacidade de querer, não só poder, é um dever. Então a gente vem a esse mundo para evoluir nossa capacidade intrínseca de sermos benevolentes, caridosos, de sermos pessoas mais dignas, pessoas mais, enfim, conscientes, aprendendo a ser bom, aprendendo a ter caráter. E isso se aprende, isso se desenvolve, isso se progride. Você inexoravelmente fica mais feliz, porque você começa a ver as alegrias, as satisfações, os prazeres de uma ótica diferente, porque você passa a interpretar tudo diferentemente. Você desenvolve a sua dialética, que é a capacidade de argumentar, a sua capacidade de pensar em perguntas, a questão essencial, fundamental, imprescindível para você desatar o nó da questão, descobrir o ponto cego, sair do labirinto do fauno, você conseguir resgatar a sua criança interior. O lado sombra, a emoção fica desenvolvida e você resolve o que precisa ser resolvido, aprende a pensar o sentimento, sentir o pensamento. Você fica com a intuição desobstruída. Minha câmera tá horrível, mas o que importa é o áudio. Então, para terminar, galera, quando você desentope as suas artérias espirituais, Deus, ele se revela. Deus sempre esteve nas pessoas boas, mas para ele ganhar força, precisamos evoluir espiritualmente, despertar para dentro. Aí a gente acerta fora. Parece até óbvio essa lógica, é matemática espiritual. Então a dica de hoje é isso aí, galera. Valeu!